E aí, Rafa, é possível comprar um imóvel sem entrada? Esse foi o desafio que nos deram e nós vamos topar a brincadeira. Financiar sem entrada é possível ou não é? Não tenho nada para colocar dinheiro agora, mas quero financiar o meu imóvel. É possível, Rafa? Primeiro, eu quero que você entenda que, basicamente, nós vamos falar de em torno de 20% a 30%, dependendo do banco que nós vamos utilizar. É necessário aí como entrada no imóvel, né? No mínimo, vai partir dessa linha de 20%. Isso basicamente porque é um valor que resguarda os bancos. E aí nós temos, caso você não venha a pagar o banco e ele venha a tomar o imóvel, né? Nós temos aí como base aí para dar crédito. Aqui no banco, no Brasil, nós temos os financiamentos que se utilizam da alienação fiduciária, né? Então o imóvel é transferido para o banco e o banco só devolve para você depois que você efetuar o pagamento. E caso você não pague, o que ele faz? Ele toma o imóvel, vende em leilão por um valor um pouco abaixo e aí ele consegue o valor para ele, né? Como se nós colocamos aí esse valor como garantia de pagamento. E como ele vende por um valor mais baixo, já que ele já recebeu os 20%, ele vende por 80% e se garante. O banco nunca perde aqui no Brasil, não é mesmo? Então, basicamente, nós temos esses 20% como garantia para o banco que o restante vai se pagar. Então, por isso é muito difícil que a gente venha conseguir fazer um financiamento 100% sem entrada. Mas a gente vai entender aqui algumas formas que nós vamos basicamente substituir essa entrada ou conseguir a entrada de uma forma alternativa. Vamos lá? Para começar, a primeira que eu gostaria de trazer para você é muito simples, bem fácil de entender, é o subsídio. Se você faz parte de um plano como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou Casa Verde e Amarela, no qual o governo se responsabiliza por parte do pagamento aí, né, para te ajudar de alguma forma, né? Você muitas vezes vai ter uma ajuda logo na entrada que pode inclusive ser o valor integral da sua primeira parcela. Então nós vamos falar desses 20%, né? O banco, o próprio governo pode lhe ajudar com subsídio, e aí no final sobra uma taxa de 200, 300 reais muitas vezes, que diz respeito aí realmente a uma taxa de documentação sobre o imóvel, perfeito? Mas aqui nós temos uma primeira possibilidade. O governo paga, né? Percebe que novamente o banco está resguardado, alguém pagou, né? Não foi você, foi o governo, então podemos considerar como sim, uma primeira possibilidade para não pagar, né? Você não está pagando a entrada, quem está pagando é o governo, então uma primeira possibilidade válida, faz sentido. Segunda possibilidade, você utiliza o seu recurso proveniente do FGTS, sim, aquele recurso que está lá parado e a gente não pode utilizar, é nosso, né? Mas não é nosso ao mesmo tempo. Em alguns momentos a gente pode utilizar esse recurso para efetuar pagamentos aí de uma forma geral. E no caso da compra de imóvel, é um deles. Então, quando você tem um FGTS aí parado, você pode utilizar esse FGTS para compor toda a sua entrada para compra de um imóvel. Então toda compra, todo o valor, né, que você tem de FGTS pode entrar inteiro para compra. E se você tem lá, vamos supor, eu vou comprar um imóvel de 500 mil reais e eu tenho 100 mil reais de FGTS, que seria os 20% que diz respeito ao valor total do imóvel, esses 100 mil reais pode entrar integralmente como a minha entrada do imóvel. Então eu só vou financiar os 400 mil porque os 100 mil já foi pago, beleza? Então essa é a segunda forma, também válido. E aqui nós estamos falando, é um recurso seu, na verdade, né? Mas a gente pode considerar como uma forma aí de comprar, teoricamente, sem entrada, percebe? Bem entre aspas. Mas nós não estamos tirando dinheiro do nosso bolso, pelo menos. Era aquele dinheiro que estava parado lá, que a gente não ia conseguir utilizar para muita coisa, né? O FGTS, às vezes, fica lá, realmente é mais um incômodo do que um ponto positivo, né? E aqui nós utilizamos ele como uma solução, realmente. Terceira possibilidade, imóvel na planta. Nós estávamos falando inicialmente de banco, né? Que ele tem essas possibilidades aí de financiamento que é de 20% de entrada. Mas quando a gente fala de imóvel na planta, a gente está falando de muitas vezes financiamentos que são feitos pela própria incorporadora. E aí nós conseguimos algumas vezes ter muito mais liberdade, porque algumas incorporadoras têm uma pegada comercial mais agressiva, mais forte e que permitem que você entre no financiamento sem ter uma entrada. Aqui eu peço para você tomar muito cuidado,
Porque muitas vezes essas incorporadoras têm uma proposta bastante agressiva realmente e às vezes para conseguir fazer com que não tenha entrada, colocam, por exemplo, uma tabela price, que é uma tabela que tem uma atualização que algumas vezes é maior do que a evolução das parcelas, do que a redução das parcelas. E aí nós temos uma parcela evolutiva que pode fazer com que você não consiga pagar. Então fique esperto quando você for fazer um financiamento, qualquer financiamento, né? Não só imóvel na planta, mas especialmente do imóvel na planta, veja a evolução das parcelas, para evitar que lá na frente fique uma parcela que você não consiga pagar. Tá? Isso acontece muito com a tabela price. Eu não recomendo que você feche negócio na tabela price, mas é uma possibilidade. Geralmente, quando for imóvel na planta e não tiver entrada, você vai ver que não é tabela saque, vai ser tabela price, normalmente, via de regra, tá? E aí eu peço que você tome muito cuidado, pegue ali um consultor financeiro, se possível, para lhe ajudar nessa compra, para garantir que o seu recebimento lá na frente continue sendo o necessário para que você continue arcando com as parcelas. Senão você acaba tendo que devolver o imóvel lá na frente, aí o prejuízo é bem pesado. Beleza? Combinado? Fique esperto aí para você não perder o seu imóvel, não perder o seu investimento da vida inteira, não é mesmo? E vamos embora, vamos para o próximo. Outra possibilidade é você não utilizar dinheiro, mas um imóvel como entrada, 100% ok, pode ser utilizado também. E aí nós temos basicamente um imóvel que vai ser assinado como uma entrada, como a compra desse outro imóvel, né? E fazemos uma permuta no qual a diferença, né, a torna, né, é feita através de financiamento bancário. E aí, no final das contas, não foi colocado um dinheiro realmente no negócio, não sai nada do seu bolso, você coloca um imóvel como parte do pagamento, ele, na negociação, ele é entrada no negócio e o restante é financiado. Você não colocou a mão no bolso, então podemos considerar que não houve uma entrada, pelo menos não em dinheiro, houve uma entrada em imóvel. Continuando a brincadeira, nós vamos finalizar este vídeo falando da gambiarra. Sim, tem uma possibilidade que eu já vi uma galera fazendo, tome bastante cuidado, não recomendo, eu já vou te explicar por quê, que é basicamente, eu estou colocando essa parte aqui do vídeo que é justamente para você ficar muito atento para não fazer isso daqui, tá? O imóvel é 500 mil reais, então a pessoa, ao invés de falar para o banco que vale 500 mil reais, ela vai falar, olha, vale 650 mil. Aí o vendedor assina que ele recebeu 650, né? Como se fosse 150 mil de entrada mais 500 mil financiado, e aí tá tudo ok, porque recebe 500 mil, imagina, o imóvel é 500 mil na verdade, né? E na verdade, e o contrato do financiamento passou por 650. E aí de repente o banco foi lá e avaliou, realmente ele acha que vale 650. E basicamente no final é 150 mil de entrada, que não foi recebido na verdade, e 500 mil referente ao valor do imóvel, que é integralmente financiado. E tá 100% livre. Lindo, não tá, Rafa? Não tá. Você está fazendo aí, no caso, uma fraude tributária. O vendedor está alegando que recebeu um recurso que não recebeu. Você está alegando que pagou um recurso que não pagou. Os dois vão pagar uma taxa muito alta, simplesmente porque vocês estão transferindo o imóvel por um valor acima do correto. E, além disso, se vocês forem pegos aí na malha fina, o que existe uma possibilidade bem razoável por estarem cometendo uma fraude, vocês vão arcar aí com os prejuízos provenientes dessa transação, que podem ser, inclusive, criminais. Então, tome muito cuidado para você não cair nesse detalhe, porque aqui realmente é um detalhe muito complicado, tá? Então, não recomendo que faça isso daqui. E se você entrou nesse vídeo pensando nessa possibilidade, corta da sua lista, porque não recomendo, veementemente não recomendo. Vamos pensar nos outros, vamos ver como a gente consegue solucionar, né? E é possível que você consiga fazer aí o seu financiamento sem entrada. Espero que você tenha gostado do vídeo de alguma forma, espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. E se você tiver alguma dúvida, como nos trouxeram com relação a isso daqui, às vezes as dúvidas podem ser até um pouquinho mais difíceis de responder, como esta daqui. Eu não tenho medo, manda aqui que eu vou responder. Deixa o seu like e clica no sininho para continuar recebendo material bacana como esse daqui no seu dia a dia. Valeu, muito obrigado, até a próxima.